O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14. Desprendimento dos bens terrenos. Parágrafo 7. Há um homem que muito haja trabalhado e que com o suor do seu rosto acumulou bens, é comum ouvir dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, maior será o seu merecimento do que a daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, por egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro. Pois, quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Assim seja, passo a palavra. Que assim seja, graças a Deus. Envolvidos nas palavras do Evangelho do Senhor, possamos nesse momento elevar os nossos pensamentos ao Pai Maior, sentindo essa vibração amorosa que chega do alto para cada um de nós nesta noite, a nos envolver como um abraço quentinho que só o Cristo sabe dar a cada filho amado. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco. Muito obrigada por enviar o amparo dos benfeitores amigos que sempre estão a nos cuidar, a nos orientar, que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver, para perceber a grandeza deste amor que é imensurável. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas a cada dia de nossa existência, por esse trabalho humilde, mas sincero de cada um de nós. Permaneça sempre conosco, Senhor, para que possamos continuar seguindo os teus passos na medida do nosso possível e que possamos sempre, Jesus, ser gratos por tudo que recebemos do mais alto, por tudo que nós recebemos nesse dia, pela oportunidade do hoje de estarmos aqui, a oportunidade de fazermos sempre o melhor do que o dia de ontem, atribuindo esse melhor às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, e estendendo àqueles mais próximos de nós as benesses que também recebemos e que possamos, em prece, pedir àqueles que estão ao nosso redor e precisam tanto de uma prece, de uma oração. E que este trabalho de amor, Senhor, possa se estender a toda a terra nesta noite, através das vibrações amorosas que os nossos irmãos farão. Então, muito obrigado, Jesus. Obrigado aos obreiros incansáveis do Cristo, amigos de Jesus, que nos ampara a todo tempo, intuindo as melhores vibrações amorosas, para que possamos perceber e nos elevarmos. Muito obrigado sempre, Mãe Maria. Gratidão por estar aqui conosco. E neste momento passo a palavra ao nosso irmão, que fará a vibração da noite. Gratidão, Jesus. Muito, muito, muito obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, minha irmã.
Meu muito boa noite a todos os irmãos presentes, as irmãs. Meu muito boa noite à minha mãezinha, que Jesus abençoe, mãe. Que estejamos todos envoltos no abraço do Mestre, que nesse momento se faz mais perto de nós através dos seus emissários de luz. Enquanto nós aqui sentados, oramos em gratidão e pensamos nas bênçãos das nossas vidas, eu não posso esquecer daqueles que sofrem na escuridão, no abandono, nos guetos, nos morros, à margem da própria sociedade. Temos que lembrar daqueles que sofrem nos hospitais, nos asilos, as crianças abandonadas. É nossa obrigação como portadores da mensagem do Mestre Jesus levar os nossos pensamentos de solidariedade, de fraternidade, de amor verdadeiro a cada um destes que sofre, que chora e que geme. Pudéssemos nós abraçá-los a todos e olhar em seus olhos e lhes dizer que todo sofrimento passa, que nas mãos do Mestre Jesus nós temos o entendimento que a vida tem dor, mas também tem luz. Que os nossos pesares são a conta dos nossos escalabros de ontem e que se nós não murmurarmos, Jesus nos cobrirá de bênçãos e os sorrisos e a gratidão serão as nossas companheiras de eternidade. Nos ajuda, Mestre. Nos ajuda a encontrar esses corações que foram endurecidos pelo tempo e pelo esquecimento. Esses corações que se tornaram impenetráveis a qualquer luz devido à escuridão dos seus próprios sentimentos. Nos ajuda, Mestre amado, a abraçá-los como irmãos verdadeiros que são, a levarmos a nossa própria energia a cada um deles, a cobri-los de luz. Nos ajuda a soerguê-los do seu próprio precipício de sentimentos e de pensamentos e apontar-lhes o céu, onde tu e o próprio Pai os espera de coração aberto, como o pai que espera o filho voltar de uma longa viagem. Que tu os ama e que não é por teu agrado que hoje eles sofrem, mas eles plantaram e agora colhem segundo o seu próprio entendimento. Se nós pudéssemos dizer a todos que ninguém está ao léu, revogado às benesses do Senhor, que ninguém foi riscado do livro da vida eterna, que todos nós estamos ligados de alguma maneira e que somos irmãos, buscando o mesmo fim. Quem sabe assim as dores perenes se tornariam mais leves. Quem sabe as sombras lhes dessem trégua e a luz voltassem aos olhares amargurados, como quem espera um novo final para a mesma novela assistida todos os dias. Jesus,
se nós somos pequenos e incapazes de abraçar no mundo todo aquele que soluça pelo teu nome. Abraça tu, mestre. Tu que tens a força dos mundos, o amor dos universos. Tu que és capaz de recolher na rede dos pescadores todos os homens em uma só leva. Os ama. Lhes diz que eles também são teus amados, que eles merecem a felicidade, que foram criados para serem felizes e que o hoje é só uma fresta no tempo, que o amanhã é uma promessa de luz, de felicidade, de colheita farta, e que tu serás o juiz disso tudo, e a ninguém será dado menos do que merece. Obrigado pelo teu amor, e que assim seja. Saúde e paz, queridos irmãos de vibrações. Um minutinho para pensarmos no dia de hoje. A gente passa tanto tempo esperando o extraordinário que acontece e se esquece, muitas vezes, de agradecer, de ser grato pelo nosso dia, pelas coisas que aconteceram na nossa vida, pelo básico. Ser feliz é abrir os olhos e perceber que está tudo em paz, em tua santa e divina paz. É acordar sem dor, é ouvir a voz de quem a gente ama, ter comida na mesa, ter um teto sobre a nossa cabeça. Felicidade. É o café coado na hora, é a roupa cheirosa no varal, é voltar em casa depois de um dia difícil e ter aonde repousar o corpo e a alma. O milagre está aí, disfarçado de rotina. Respira fundo, olha em volta e reconhece. Você está vivendo aquilo que um dia pediu em oração. E hoje você é atendido plenamente em tudo aquilo que mentalizou, orou e hoje recebeu. Um desses pedidos que agora compartilho com os irmãos é rogar a Deus Pai pelos nossos filhos, dizendo: Senhor, hoje eu coloco o meu filho em tuas mãos. Talvez eu não saiba o que o amanhã trará, mas confio que tu estás sempre do lado dele, guiando cada um de seus passos. Por favor, cuida dele, protege, guia-o e enche o seu coração com a tua paz. Quando ele se sentir fraco, dá-lhe força. Quando ele se sentir perdido, lembra-o que tu estás com ele. Quando a vida parecer pesada demais, seja o refúgio e o lugar de descanso, o seu porto seguro. Senhor, muito obrigado por amá-lo, protegê-lo e conduzi-lo por cada dificuldade. E em teu santo e sagrado nome, a ti, Mãe Santíssima, rogamos a uma só voz. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor esteja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Jesus, rogai sempre por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, e que assim seja. Que tenhamos uma boa noite, saúde e paz a todos.